Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos argumentos filosóficos mais clássicos que existem. A ideia é tentar provar a existência e a natureza de Deus usando pura lógica. O ponto de partida é bem simples, na verdade. É aquele princípio de causa e efeito, sabe? A gente vê isso todo dia. E a proposta é que, seguindo essa linha, a gente chega numa causa primária. Ou, como o argumento coloca, numa inteligência suprema. E aí, a gente já começa com a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é Deus? O interessante do material que a gente está analisando é que ele não parte da fé, não. Ele parte dessa pergunta. E a partir dela, vai tentar construir uma resposta usando só e somente só a razão. Bom, para a gente entender bem esse argumento, a gente vai seguir um roteiro com 5 passos bem lógicos. Primeiro, vamos definir o que é Deus e infinito. Depois, a gente entra na prova de causa e efeito, que é o coração de tudo. Na sequência, vamos dar uma olhada em outras teorias e ver como o argumento lida com elas. Aí, a gente deduz os atributos do divino e, por fim, faz uma crítica ao panteísmo. Bora lá? Certo. Então, vamos para a primeira parte, definindo Deus e o infinito. Sabe, em qualquer discussão lógica, as definições são tudo. Se a gente não concorda no que as palavras significam, a conversa não vai para frente. Então vamos deixar bem claro o que se entende por Deus e infinito dentro dessa linha de pensamento. E a primeira definição já é super importante. Olha só, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Repara que aqui a gente não está falando de uma figura, de uma pessoa, mas de um princípio, algo abstrato. É menos um quem e mais um o quê. O que foi que deu o pontapé inicial em tudo. Agora vamos para o infinito. A definição é aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. É fundamental perceber que aqui, infinito, é tratado como uma abstração, um conceito. Pensa assim, é tudo aquilo que está além dos limites do nosso conhecimento. Não é uma coisa, uma entidade. E é aqui que o argumento faz uma distinção que é a chave de tudo. O infinito é um atributo, uma qualidade, uma abstração. Já Deus é a coisa em si, a causa primária. É tipo assim, dizer que Deus é infinito é como dizer que uma pessoa é alta. Alta é uma característica, mas não diz quem a pessoa é de verdade. O infinito é um atributo de Deus, não a definição dele. Beleza, agora que a gente já tem as definições na mão, podemos ir para o coração do argumento. Como é que a gente sai da simples observação do universo e chega, pela lógica, na conclusão de que existe uma causa primária? A pergunta então é, onde é que a gente acha a prova da existência de Deus? E a resposta, segundo essa linha de raciocínio, não está num livro sagrado, nem numa revelação mística. Está em algo que a gente pode observar, aqui e agora, ao nosso redor. E o argumento todo se sustenta numa única frase, num axioma. Não há efeito sem causa. Pensa bem, isso é a base do nosso raciocínio diário. Se uma porta bate, alguém ou algo bateu. Se uma bola rola, alguém ou algo empurrou. A ideia aqui é simplesmente aplicar essa mesma lógica ao universo inteiro. É bem direto, né? A gente olha para o universo com todas essas galáxias, planetas, tudo isso. Bom, isso é o efeito. E se todo efeito tem uma causa, o universo também precisa ter uma. A pergunta que fica no ar é: qual é essa causa? Tá, a ideia de uma causa primária até que faz sentido. Mas será que é a única explicação possível? Um bom argumento tem que aguentar o tranco, né? Então agora a gente vai ver como essa teoria se sai contra alguma das explicações alternativas mais conhecidas. A primeira alternativa que sempre surge é: e se foi tudo por acaso? Será que toda essa ordem incrível que a gente vê no universo, sei lá, a órbita dos planetas, as leis da física, será que tudo isso surgiu de uma combinação aleatória de eventos, sem nenhuma inteligência guiando o processo? A resposta para isso é quase um jogo de lógica. O argumento diz o seguinte: para o acaso conseguir criar algo tão complexo e ordenado, ele teria que agir de forma inteligente. Mas aí, como diz a citação, um acaso inteligente já não seria acaso. Deixaria de ser acaso e passaria a ser, por definição, uma causa inteligente. É uma boa sacada. Ok, vamos para a segunda alternativa, que soa um pouco mais científica. E se a causa de tudo não for algo externo, mas estiver na própria matéria? Talvez as leis da física, o jeito que os átomos se organizam, talvez isso por si só seja a causa de tudo que existe. Só que, segundo o argumento, isso não resolve a questão de verdade, só joga ela um passo para trás. É como olhar para um relógio e dizer que a causa dele funcionar são as engrenagens. Ok,
mas quem fez as engrenagens. Se a gente diz que a causa do universo são as propriedades da matéria, a pergunta vira: o que causou essas propriedades? A gente continua procurando a causa primária. Então, vamos supor que a gente aceite pela lógica que existe essa causa primária inteligente. O que mais a gente pode saber sobre ela? O próximo passo é tentar deduzir quais seriam seus atributos essenciais. E a dedução lógica é que essa causa primária precisa ter certos atributos e no grau máximo. Por exemplo, tem que ser eterna, porque se tivesse um começo, não seria a primeira causa, certo? Tem que ser todo-poderosa, porque afinal é a causa de tudo. E tem que ser imaterial, porque a matéria em si já é um efeito. Cada um desses atributos é uma consequência lógica da própria definição de causa primária. O ponto aqui é que esses atributos não são opcionais, sabe? Se essa causa primária não tivesse todas essas qualidades no nível máximo, ela seria limitada e imperfeita. E uma causa que tem limites não pode ser a causa suprema de tudo. Seria só mais um elo na corrente e não o começo dela. Para fechar, o argumento encara uma última grande ideia. E se Deus e o universo forem a mesmíssima coisa? Essa é a visão do panteísmo. Vamos ver como essa ideia se choca com o conceito de causa primária que a gente veio construindo. Então, o que é o panteísmo? Basicamente, é a ideia de que Deus não é um criador separado do universo. Pelo contrário, o próprio universo, com tudo dentro dele, estrelas, árvores, a gente, as forças da natureza, é Deus. Não existe essa separação entre criador e criação. E para rebater o panteísmo, o argumento usa uma analogia muito boa, bem simples e poderosa. Pensa num pintor e sua pintura. A pintura é o resultado, o efeito da inteligência do pintor. Ela revela o talento dele, o estilo, mas a pintura não é o pintor. São duas coisas distintas. A obra é uma coisa, o artista é outra. E aqui a gente tem o resumo da crítica. De um lado, estão aqueles atributos que a gente deduziu: perfeição, imutabilidade. Do outro, a gente tem o universo, material, imperfeito, mudando o tempo todo. O argumento é simples. Essas duas coisas não podem ser a mesma. Se Deus fosse o universo, ele seria material e estaria em constante mudança. E isso bate de frente com a definição de causa primária, que precisa ser imutável. No fim das contas, todo esse percurso lógico nos leva a uma conclusão, mas também deixa no ar uma pergunta final, que é até um exercício de humildade. Se a nossa razão humana é tão limitada, por que esse esforço todo para tentar entender algo que talvez esteja totalmente além da nossa capacidade de compreensão? É um bom lembrete de que, às vezes, a jornada da busca pelo conhecimento é tão ou mais importante do que as respostas que a gente encontra no final.